A paz do Senhor a todos. Nessa manhã de domingo tão abençoada, vamos iniciar aqui a nossa escola bíblica dominical. E antes de tudo, eu proponho a todos os amados que estão nos acompanhando, nós façamos uma breve oração antes de entrarmos na lição. Senhor Deus de graça, de paz e de misericórdia, nós te damos graça, Senhor, por estarmos, Deus, neste momento estudando, aprendendo, ensinando sobre a Tua Palavra, Pai. Te dou graça também, Senhor, por esse novo formato que nós estamos utilizando a partir de hoje, Deus, que eu creio que vai alcançar mais vidas, Pai, do que aquilo que nós fazíamos, Senhor, anteriormente. Deus, eu te peço, Pai, venha nos abençoar e venha, meu Deus, através desse estudo, desse ensinamento, fazer que a Tua igreja cresça cada vez mais em graça e em sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Para quem não lembra ou para quem não sabe, a revista que nós estamos estudando é essa daqui, que é Milagres de Jesus. E hoje nós estamos na 11ª lição, que é a lição com o título A Pesca Maravilhosa. Então nós vamos começar fazendo a leitura do texto bíblico. E você que tiver a sua Bíblia já pode me acompanhar. Em Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante, nós vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Você que tiver a revista da nossa escola dominical, você pode ir na página de número 65, que é onde começa a lição, amém? Mas é bom pegar a Bíblia para fazer o acompanhamento do texto completo. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então, voltando aqui para a nossa revista, nós temos como texto áureo Lucas 5:6, que diz: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Verdade bíblica. Obediência é a porta de entrada para vivermos a abundância de Deus. Amém? Então, já começando a analisar o esboço da lição, todas as nossas lições desse trimestre que tratam dos milagres de Jesus, elas seguem uma sequência, que foi uma sequência ensinada na nossa primeira lição, que mostrou que o milagre, ele nunca é um milagre por si só, mas ele tem certas características e ele sempre aponta a um propósito maior de Deus. Então a nossa lição ela vai seguir a mesma lógica das outras. O primeiro tópico vai falar de aspecto dos milagres, o aspecto do milagre. O segundo tópico vai dizer o que esse milagre revela sobre Jesus. E o terceiro tópico vai pontuar alguns ensinamentos que a gente aprende a partir da experiência de Jesus que ele nos deu, que ele nos permitiu no registro desse milagre. Então vamos lá. Antes de começar, eu quero deixar bem claro a todos que estão participando dessa aula online que vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem algum questionamento,
basta vocês colocarem a pergunta aí na página, que a minha esposa, a missionária Joelma, que está gravando essa aula, ela vai me repassar as perguntas e a gente vai interagindo para a gente poder fazer uma aula cada vez mais abençoada, como nós sempre costumamos fazer. Então não fiquem acanhados nem reprimidos, façam as perguntas, façam os seus questionamentos, porque é assim que a gente vai aprendendo cada vez mais. E como eu sempre digo, esse é o grande objetivo da Escola Bíblica Dominical, é que possa haver interação. Como vocês sabem, eu sempre falo, você não vai chegar na hora de um culto, na hora da pregação, que o pregador estiver pregando ali e levantar a mão e dizer, pregador, para aí porque eu tenho uma dúvida para tirar. Isso não vai acontecer na hora de um culto, não é adequado que aconteça. Porém, na Escola Bíblica Dominical, isso não só é adequado que aconteça, como isso é incentivado que ocorra. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, é só você perguntar, que a gente, no momento propício, quando acabar o tópico, a gente responde todas as perguntas que tiverem do tópico. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, nós estamos tratando aqui de um milagre que é talvez um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Foi a pesca maravilhosa. Esse milagre ele está relatado com detalhes apenas no livro de Lucas. No livro de Mateus, no livro de Marcos, nos evangelhos de Mateus e Marcos, nós temos o chamado dos apóstolos, o chamado de Pedro, de Tiago, de André, de João. Só que não se dá o contexto geral, que é o contexto do milagre. Lucas ele vai dar o contexto do milagre da pesca maravilhosa. E nós temos, glória a Deus por isso, que como aprender várias coisas, vários ensinamentos a partir desse milagre. Primeiro tópico, nós vamos analisar aqui os aspectos do milagre. Tá? Primeiro aspecto do milagre. Subtópico 1. Uma nova finalidade. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Lucas, capítulo 5, versículo 3. Veja bem, por que uma nova finalidade? Qual era a finalidade do barco? A finalidade do barco era um barco de pesca, então a finalidade do barco era que houvesse através dele pescaria, que se pegasse peixe. Tá? Nós podemos ainda argumentar, alguém pode entender, que talvez a finalidade do barco também fosse levar pessoas, porque em alguns momentos mais na frente, na Sagrada Escritura, você vai encontrar o Jesus indo de barco de um lugar para o outro, e muitos vão defender que pode ter sido esse barco, ou provavelmente um outro barco de Pedro, ou de João, ou de André, que eram pescadores. Então, a finalidade principal de um barco de pesca é levar os pescadores para pescar, ou pode ser simplesmente também levar pessoas de um lugar ao outro. Essa é a finalidade. Só que quando Jesus ele entra na história, Jesus ele muda a finalidade do barco. O barco que tinha uma finalidade de pesca, ele se torna um meio pelo qual Jesus ele leva a palavra. Ele se torna um suporte para Jesus pregar a palavra. Porque Jesus está ali ministrando, as pessoas estão oprimindo, estão apertando, estão muito próximo dele. É importante a gente entender, compreender isso. Naquela época não haviam sistemas de som, naquela época não haviam caixas de som, e uma multidão muito grande perto de uma pessoa, geralmente para facilitar a comunicação, para as pessoas ouvirem, era necessário Jesus estar um pouquinho afastado, era necessário Jesus falar de uma maneira que o vento facilitasse a sua voz ser levada, e muitas vezes o ensinamento era repassado, quando a multidão era muito grande, através de outras pessoas. Quem estava mais perto ouvia e repetia o que estava sendo dito. Então tudo isso leva a que Jesus estava sendo muito apertado, muito oprimido, estava numa condição que não era uma condição muito adequada para falar a uma multidão. Então ele olha o barco e ele pede para entrar no barco. E quando ele entra no barco, ele pode subir no barco, e ali certamente já afastado, porque no barco estavam só os pescadores e só eles e Jesus. Jesus consegue ter uma facilidade maior de levar a palavra para aquelas pessoas, de levar a palavra para aquela multidão. Então Jesus pega o barco de Pedro e muda a finalidade do barco de Pedro. Então eu quero chamar muita atenção já no primeiro aspecto desse milagre, porque é assim que Jesus faz, é assim que Jesus trabalha. Jesus ele muda a finalidade das coisas. Jesus ele muda muitas vezes a finalidade das pessoas. O importante é a gente estar aberto para o chamado de Jesus, para a voz de Jesus, porque a qualquer momento Jesus pode falar conosco, pode tocar em nossos corações
e mostrar para nós que a nossa vida ela pode ter uma finalidade diferente, pode ter um propósito diferente, que talvez ele queira algo maior através de nós. As nossas casas, elas podem ter uma finalidade diferente. Talvez nesse momento, muito provavelmente, o seu grupo de WhatsApp, o seu Facebook, as redes sociais que você usa cotidianamente, elas podem ganhar uma finalidade diferente. Elas não foram feitas, certamente, os homens não fizeram com a intenção de que a palavra de Deus fosse propagada. Talvez a maioria das pessoas usa como meio pessoal de comunicação, de interação social. Mas hoje essas redes sociais, como agora que nós estamos fazendo, ela está ganhando o quê? Uma finalidade diferente. E uma finalidade melhor do que a finalidade original. Isso que aconteceu com o barco de Pedro. É o que pode acontecer com muitas das nossas coisas, das nossas atitudes, de nós mesmos ou daquilo que nós temos a dispor à obra de Deus. Jesus pode dar uma nova finalidade. Vamos para o segundo subtópico. Só lembrando que as perguntas eu devo responder se houverem ao final de cada tópico. Segundo subtópico, uma pescaria frustrada. Não vou ler aqui o texto, só alguns que eu vou ler. Está pautado no versículo 5 de Lucas 5. Pedro vai chegar e vai dizer, Senhor, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. O que é que gera frustração nas pessoas? Se você não faz nada para alcançar um objetivo e você não alcança, não tem por que você se frustrar. Afinal de contas, você não fez nada. Porém, quando você dedica todos os seus esforços para alcançar algo, para conseguir algo, para realizar algo, e não consegue, aí vem a frustração. Aí vem o sentimento interno no coração de frustração. Porque você se esforçou, porque você tentou e você não conseguiu. Vem a frustração pesada. Foi isso que aconteceu com Pedro. Porque ele diz, Senhor, a noite inteira nós tentamos. A noite inteira nós nos esforçamos. Quer dizer, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Usamos todas as técnicas, fomos em todas as partes do lago que nós sabemos que tem mais peixes e não pegamos nada. Verdadeira frustração. Quando você não faz nada para alcançar um objetivo, você não tem por que se frustrar. Mas quando você se esforça, quando você tenta, quando você dá o seu melhor, que certamente foi o que Pedro fez naquela noite, e não consegue, a frustração ela é maior. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que tal como aconteceu com Pedro, pode acontecer e deve acontecer com qualquer um de nós. No momento de maior frustração, no momento que nós vemos que os nossos esforços não estão dando resultado, no momento que nós vemos que os objetivos que nós tentamos alcançar, por mais que nós nos esforçamos, eles não são alcançados. É nesse momento que Jesus se coloca ao nosso lado. É nesse momento que Jesus se coloca ao nosso lado para nos apoiar, para nos ajudar e para fazer em nossas vidas aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. E aqui eu quero dar uma palavra acerca de muitas pessoas que às vezes tentam se livrar de vícios, às vezes tentam se livrar de drogas, de costumes que eles têm e se esforçam até. E não conseguem. Eu digo para você, se alguém nessa condição estiver vendo ou vir a ver esse vídeo, que sozinho você não consegue. Sozinho você se frustra. Mas se Jesus estiver ao teu lado, tudo é possível. E Ele faz na tua vida. Vamos pular agora para o terceiro subtópico. O terceiro subtópico é obediência. Olha só. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Obediência. Eu lembro quando eu entrei na igreja, por volta de 11 anos de idade, eu ouvia muitos pregadores na época falarem assim, a pessoa quando entra na escola, a criança quando entra na escola, a primeira coisa que ela aprende é o ABC. E o crente,
quando aceita Jesus, a primeira coisa que ele tem que aprender é o obedecer. E é verdade. O cristão, ele tem que ser obediente. E a nossa obediência, ela tem que ser uma obediência pautada na nossa fé e na nossa confiança em Jesus. Você vai ver que Pedro, ele vai deixar bem claro: Senhor, nós estamos frustrados, nós já tentamos tudo que nós podíamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Humanamente falando, o que Jesus estava mandando Pedro fazer era algo que estava, vamos dizer assim, fadado ao fracasso. Por quê? Pedro pescou à noite, pois certamente à noite era mais adequado de pescar. Pedro certamente usou todas as técnicas, tudo que ele sabia e conhecia, e ele já estava guardando a rede, porque humanamente é provável que já não fosse mais adequado pescar naquele horário, e até por causa do cansaço. Imagina o cansaço de alguém que trabalhou a noite inteira. E o cansaço da pessoa, quando ela faz algo que não dá sucesso, que não tem objetivo alcançado, é maior ainda. Porque se você faz algo, você está ali trabalhando, mas você está vendo frutos do seu trabalho, você está vendo o resultado do seu trabalho, a própria satisfação gerada por você alcançar o resultado, o fruto do seu trabalho, ela age sobre o seu corpo e diminui o seu cansaço. Mas quando ocorre uma frustração, porque você tentou e não conseguiu nada, o cansaço ainda é maior. Então nós temos Pedro vendo uma situação onde humanamente era improvável, impossível que aquela pesca desse certo naquele horário. No momento em que Pedro está muito cansado, eu imagino talvez o cansaço dele já tivesse sido talvez até aplacado um pouco, porque ele ouviu a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos dá ânimo, nos dá força. E Pedro, ele vai e obedece Jesus. Ele obedece. É importante citar, quando nós lemos os evangelhos como um todo, que certamente não foi essa a primeira vez que Pedro teve contato com Jesus. A primeira vez que Pedro teve contato com Jesus está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 1, que é o momento em que Jesus nem tinha multidões o seguindo. Que André segue Jesus e que nesse mesmo momento também André vai anunciar sobre Jesus para Pedro. Então quer dizer, Pedro já tinha ali um contato com Jesus, já tinha ali um conhecimento de Jesus. E naquele momento, Jesus desafia a fé de Pedro. E Pedro obedece. Então, Deus, ele desafia a nossa fé. Jesus, ele desafia a nossa fé. E nós devemos obedecer. Como nós obedecemos Jesus? Sobretudo obedecendo a sua palavra. Quem não obedece a palavra de Jesus, não está obedecendo Jesus. Paulo, de certa feita, ele falou isso. Esse é o evangelho que nós pregamos. E se nós mesmos pegarmos outro evangelho, ou mesmo que desça um anjo do céu e pegue outro evangelho, não deem crédito, porque o evangelho é esse. Quem obedece a Jesus, obedece a sua palavra, sobretudo. Não adianta dizer que teve um sonho, ou que alguém teve um sonho, que falou algo diferente da palavra, e você vai obedecer o sonho, ou visão, ou revelação, ou profecia. Obediência é como Pedro aqui, ó. Jesus falou e ele obedeceu a palavra. Então, a palavra de Deus hoje está registrada e nós temos que obedecer ela. É a Bíblia. Então, vamos lá. Tem alguma pergunta? Não? Amém. Fique à vontade. Vamos iniciar o segundo subtópico. O segundo subtópico diz: o que revela sobre Jesus? O segundo tópico, perdão. O que revela sobre Jesus? Tá? O que esse milagre revela sobre Jesus? Tomar uma água, a garganta. Agora vamos continuar a lição. Vejamos bem. Primeiro subtópico. O que o milagre revela sobre Jesus? O que o milagre revela sobre Jesus? Mudança na pesca. A pesca ela ocorreu durante toda a noite e não deu certo. Mas de dia, debaixo da palavra de Jesus, a pesca ocorre e dá certo. Então,
O que o milagre revela sobre Jesus? O que a pesca maravilhosa revela sobre Jesus? Que Jesus ele vem para promover mudança. Jesus ele promove mudança. O evangelho de Jesus, ele é um evangelho transformador. Todo aquele que aceita Jesus, recebe Jesus, ele passa por transformação na sua vida. Se alguém diz que aceitou Jesus, está andando no caminho de Jesus, mas não teve transformação na sua vida, eu ouso dizer que não aceitou Jesus de verdade. Porque Jesus, ele promove transformação. Jesus, ele age sobre aquela situação. Jesus, ele age sobre aquela circunstância para poder operar da melhor maneira possível. Jesus, ele faz o milagre para poder chamar a atenção, captar a atenção daqueles pescadores, para poder mostrar para eles e para aquela multidão que a autoridade que ele tinha e a autoridade que ele tem. Então, quando Jesus opera, Jesus ele faz mudança. Eu quero deixar bem claro isso para vocês. Jesus ele opera mudança na vida das pessoas, nas circunstâncias das vidas das pessoas. Às vezes a pessoa ela era triste, depressiva. Qual é a obra de Jesus? Fazer aquela pessoa se tornar alegre, fazer aquela pessoa se tornar feliz, ousada em pregar a palavra, alegre em viver. Essa é a obra de Jesus. Jesus vai promover mudança. E a mudança é para melhor. Entenda isso. O salmista Davi disse assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. O que isso significa? Significa que nem sempre você vai entender com clareza o rumo do trabalhar de Deus. O rumo que é a obra do Senhor ou o rumo que Deus está dando para o teu ministério. Mas se você fazer a vontade dele e confiar nele, você pode ter na certeza que o resultado vai ser bom. Por quê? Porque Deus é bom e a sua bondade, a sua benignidade, ou seja, a sua intenção de fazer o bem, dura para sempre. Então confie no Senhor. Vejamos. Jesus, segundo subtópico, ele promove a mudança do pescador. Olha só. O primeiro subtópico diz a mudança da pesca. O segundo subtópico diz a mudança do pescador. Porque, na verdade, o objetivo de Jesus não são coisas. O objetivo de Jesus são pessoas. O objetivo de Jesus não são coisas, são pessoas. Agora, muitas vezes, para poder atuar na vida das pessoas ou para chamar a atenção das pessoas, Jesus age sobre coisas, age sobre circunstâncias, age sobre situações. Mas o objetivo dele são as pessoas. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-me de mim, porque sou pecador. O que acontece? O milagre de Jesus é tão tremendo que faz jogar na cara de Pedro, que faz Pedro reconhecer que ele é pecador. Que ele é pecador. Jesus esteve no barco o tempo inteiro pregando. E Pedro em nenhum momento disse: retira-te de mim, porque sou pecador. Não. Mas quando Jesus fez o milagre, Pedro entendeu, esse homem ele não só fala, ele faz. Ele não só prega, ele vive o que ele prega. Então, a ação de Deus, ou quando Deus nos permite ter ação, quando Deus nos permite ter atitudes diferentes, é para ele mostrar ao mundo e é para o mundo ver que nós vivemos aquilo que nós pregamos. Nós vivemos aquilo que nós pregamos. Se nós pregamos, por exemplo, em relação à circunstância atual, se nós pregamos que a igreja não é templo, a igreja não é parede, a igreja não é pedra, que a igreja somos nós, pregamos isso, ouvimos isso durante muitos e muitos anos. Quem sabe muitas vezes agora é a hora de nós mostrarmos para o mundo que nós vivemos o que nós pregamos e que nós não só falamos da boca para fora. Então, perceba que, diante do milagre, diante da situação, nós vemos que Jesus ele promove uma mudança na vida de Pedro. Pedro, ele reconhece que é um pecador.
É para isso que nós pregamos a palavra todo o tempo. É para isso que nós levamos o evangelho todo o tempo. Para que as pessoas reconheçam. Para que as pessoas reconheçam que são pecadoras. Para que nós venhamos reconhecer a nossa condição. Agora, a atitude de Pedro perante Jesus, ela é uma atitude de alguém que está assustado. Jesus logo em seguida vai tranquilizar Pedro. Jesus logo em seguida vai dizer, Pedro, tu é pecador, é verdade. Mas vem comigo, porque eu tenho algo diferente para fazer na tua vida. Olhe para a sua própria vida. Analise seus erros, suas falhas. Jesus não apoia erros, Jesus não apoia falhas. Jesus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Analise tudo. E saiba que Jesus está de braços abertos para lhe receber e para promover mudança na sua vida. Subtópico 3. A mudança da missão. Vamos lá. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Olha só. Primeiro Jesus mudou a finalidade do barco de Pedro, lá no início da história. E depois Jesus muda a própria missão da vida de Pedro. Jesus muda. Ele tinha uma missão. Que era o quê? Ser pescador de peixe. Aí Jesus vai e faz ele pescador de homens. Jesus vai e chama ele para isso. Jesus também nos chama. Jesus também tem uma obra na nossa vida. Jesus também tem um chamado na nossa vida. Nós somos fruto do Senhor, da obra do Senhor, mas também nós somos chamados a dar fruto. Entenda isso, entenda dessa maneira. Jesus, ele chama Pedro. E Jesus diz assim, Pedro, tu é pecador? Sim, mas vem atrás de mim, que eu vou te fazer pescador de homens. Quer dizer assim, eu vou mudar a tua vida, tu vai abandonar o pecado. E tu vai agora ser um pescador de homens, tu e os teus companheiros. Jesus, ele muda a missão. Tem muita pessoa que não está entendendo isso. Mas Jesus, ele muda a missão. E Jesus tem uma missão para nós, que é levar a palavra dele, que é levar o evangelho, que é ajudar o próximo, que é amar o próximo, através da sua palavra, através das nossas atitudes. Nós pregamos o evangelho. É importante, é muito importante nós dizermos isso. O verdadeiro cristão, as pessoas olham para ele e sabem que ele serve a Deus. Não precisa ele estar com uma plaquinha no pescoço pendurada, ou com uma camisa escrita sou crente. As pessoas vão ver as atitudes dele, o linguajar dele, a forma como ele trata as pessoas. E vão saber que ele é servo de Deus. A maneira como muitas vezes ele vai recorrer para a Bíblia para explicar uma situação ou para amparar uma situação, vai mostrar que ele é servo de Deus, que ele é homem e mulher de Deus. Abrace a sua missão. A sua missão é fazer a vontade do Senhor. Amém? Encerrando o segundo subtópico. Tem alguma pergunta? Ainda não. Amém. Então eu vou tomar mais um pouquinho de água para molhar a garganta e já volto para o terceiro tópico. Vamos lá. Chegamos no terceiro tópico, que é o último tópico da lição. E aqui nós temos também 3 subtópicos para analisar. E esses subtópicos, eles vão trazer certos contrastes que nós podemos notar através do que aconteceu no milagre de Jesus, nesse milagre específico. Primeiro contraste, distância versus proximidade. Tá? Lucas 5:8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então nós vemos que
ao mesmo tempo que Pedro estava perto de Jesus, ele se sentia distante de Jesus, ou ele se sentiu distante. É tipo assim, quando Jesus opera o milagre, Pedro vê que Jesus é tão santo, tão poderoso, que ele diz, eu estou perto, mas eu não deveria estar perto, eu deveria estar mais longe. Eu deveria estar distante, porque ele é santo e eu sou pecador. Talvez assim, porque ele é certo e eu sou errado. Proximidade versus distância, distância versus proximidade. Mas veja bem, essa é a concepção de Pedro. Mas Jesus, ele opera o milagre. É bom mesmo que Pedro reconheça a sua distância, justamente para Jesus poder demonstrar para Pedro, Pedro, por mais que tu esteja perto de mim, fisicamente, de fato existe uma distância. E você precisa corrigir isso através de arrependimento, através de posicionamento cristão adequado, correto. Então, eu quero que você perceba isso, que Pedro ele vai perceber a sua condição de pecador. Por isso ele quer se afastar de Jesus, porque ele percebe a santidade de Jesus. Lembra em Isaías, certamente em determinado momento o povo ia ali apertar Isaías, oprimir Isaías, questionava Isaías, dizendo talvez assim, Isaías, tu é profeta, mas nós não estamos vendo Deus agir, nós não estamos vendo Deus operar, nós não estamos escutando Deus. No tempo dos outros profetas, Deus agia, Deus operava. Aí Deus toma a boca de Isaías, diz assim, ó, os meus ouvidos não estão agravados para não ouvir, e nem as minhas mãos estão encolhidas para não abençoar, mas o vosso pecado faz separação entre mim e vós. Então quer dizer, sentiu-se uma distância. Sentiu-se uma distância. Havia uma distância promovida pelo pecado. E é o que Pedro sente. E é natural sentir isso. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Você sente a distância? Então, arrependa-se e sirva a Jesus. Não se afaste dele, mas acabe com a distância. Entregue sua vida para ele e passe a servi-lo. É isso que nós temos que ensinar, é isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que propagar. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Vamos lá. Segundo subtópico do último tópico. Fracasso versus sucesso. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quer dizer, no início dessa história, você vai encontrar Pedro e seus companheiros lavando a rede. Porque tinham fracassado, não tinham pegado nada, e estavam lavando a rede, concluindo a pesca, concluindo o processo da pesca em fracasso. Aí vem Jesus. Primeiramente, Jesus usa o barco de Pedro para pregar a palavra. Depois, Jesus dá uma ordem que Pedro vai e obedece com fé. E o resultado? Sucesso. O resultado é sucesso. Quando você deixa Jesus te usar para levar a palavra. Quando você obedece Jesus com fé, o resultado da sua vida sempre vai ser sucesso. Sempre vai ser sucesso. Às vezes o sucesso pode não vir tão rápido como você quer. Às vezes o sucesso ele não tem o mesmo sentido ou significado que tem de sucesso para o mundo. Mas há sucesso. Amém? Porque para muitas vezes para o mundo o sucesso é a autopromoção da pessoa. Para alguém do mundo dizer que tem sucesso é porque ele às vezes tem milhares ou milhões de seguidores, milhares ou milhões de fãs, pessoas que reconhecem a ele como alguém importante ou referência em algum setor da sociedade, em algum segmento da sociedade. Mas o nosso sucesso como cristãos é que o nome do Senhor seja glorificado. O nosso sucesso como cristãos é apontar sempre para Jesus. É apontar sempre para Deus. Esse é o nosso sucesso. Então nós vemos que houve uma bênção para Pedro? Sim, claro. Só que, certamente, a admiração total ali no lugar não era por causa de Pedro. A admiração maior ali não era porque o barco estava cheio de peixe. Era porque havia um homem que, sob a sua palavra, ordenou
e ocorreu uma pesca maravilhosa. Ou seja, o sucesso, ele até gera uma bênção, gera a bênção sobre a vida do homem, da mulher de Deus, do cristão. Mas o objetivo maior desse sucesso é glórias ao Senhor, é glorificar Jesus, é apontar para Jesus. As pessoas têm que olhar para a sua vida e dizer que Deus maravilhoso, que Jesus maravilhoso que transforma vidas. Nós temos visto e vivido isso nas nossas igrejas, glória a Deus. Pessoas que saem do mundo do tráfico, pessoas que saem de um mundo de criminalidade e elas vêm para o caminho do Senhor. É impressionante como a maioria das pessoas no mundo, elas tendem a querer abater a fé das pessoas. Dizer que não vai dar certo, dizer que não vai prosseguir, dizer que não vai conseguir. Mas aí os meses passam, o ano passa, o tempo passa. E aí até o mundo começa a reconhecer, até o mundo começa a olhar e dizer, poxa, mas que Deus maravilhoso, que Jesus maravilhoso. Só Jesus mesmo para fazer isso naquela vida. Quer dizer, as pessoas reconhecem a transformação, o sucesso daquele homem, daquela mulher que antes estava numa situação ruim, que antes estava oprimido pelo pecado, pelas drogas, e agora está liberto. Reconhece. Mas ao mesmo tempo elas reconhecem o quê? Que foi Jesus que fez, que foi Deus que fez, e isso que é maravilhoso. O sucesso na obra do Senhor, o sucesso na obra de Deus, não é uma autopromoção humana, mas é uma promoção, uma glorificação do nosso Deus, que é quem opera nas nossas vidas. E agora, para encerrar, nós vamos para o último subtópico. Um subtópico muito interessante que diz bênção versus abençoador. Eu já tive a oportunidade de pregar esse texto, essa palavra, várias vezes nas nossas igrejas. E nas últimas vezes nós chamamos muita atenção para esse fato que ocorre. Perceba que Jesus, ele pode operar o que ele quiser. Jesus, ele pode dar casa. Jesus, ele pode dar carro. Jesus, ele pode dar emprego. Jesus, ele pode curar de qualquer enfermidade, mesmo que o diagnóstico humano seja contrário. Tudo isso Jesus pode. Só que nada disso é a mensagem central ou principal do Evangelho. Eu quero que você entenda e compreenda isso. Os milagres, as bênçãos de Jesus não são o objetivo final do Evangelho. Jesus pode te abençoar, pode abrir uma porta de emprego, pode te dar uma casa nova, um carro novo. Jesus pode tudo. Mas não é essa a mensagem principal do Evangelho. Você quer saber qual é a mensagem principal do Evangelho? Vamos falar aqui nesse último subtópico. A mensagem principal do Evangelho é que você precisa seguir Jesus. Essa é a mensagem. Tem pessoas que ficam apegadas à bênção e esquecem o abençoador. Olha só, qual foi o milagre? A pesca maravilhosa. Qual foi o resultado imediato do milagre? 2 barcos cheios de peixe, quase afundando de tanto peixe. Aí, Jesus olha para Pedro, para Tiago, para João, para André, e diz assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que eles fazem? Eles abandonam o barco, eles abandonam os peixes, eles abandonam o resultado da pesca maravilhosa e seguem a Jesus. Ou seja, eles deixam a bênção de lado e seguem o abençoador. Eu me impressiono muito como as pessoas hoje em dia não entendem isso. E muitos pregadores tentam transformar as bênçãos no centro do Evangelho, mas não é. E muitas pessoas, quando às vezes elas recebem a bênção de Jesus, elas viram a costa para Jesus. É impressionante isso. Como tem crente que só gosta, só consegue vir na igreja quando ele está na provação. Que quando ele recebe a bênção, que a porta abre, que o dinheiro entra, ele vai para qualquer lugar, menos para a igreja. Quando está na provação, quando está na luta, quando a porta fechou, não precisa nem chamar para orar, não precisa nem chamar para ir para o culto, que está lá todo dia. Quando a porta abre, quando a bênção vem, tem que ficar chamando, tem que ficar convidando. E aí começa a dar desculpa, porque está ocupado, porque vai sair. Às vezes vai para o shopping, vai para o cinema, faz muitas coisas e não está na casa do Senhor. Quero deixar claro que eu não estou condenando o lazer de ninguém. Mas é claro que nós temos que ter prioridade nas coisas. E a nossa prioridade é servir a Jesus. É ouvir a palavra de Deus, levar a palavra de Deus.
Ah, eu estou dizendo que tem que fazer isso 24 horas por dia? Não. Até porque é importante nós vivermos em outros âmbitos familiares, do trabalho, com a vizinhança, interagirmos, que vai ser no âmbito em que as pessoas vão ver que nós somos cristãos de verdade. Tá? Então você não precisa ficar 24 horas na igreja, muito pelo contrário. Você consegue servir a Deus aonde você estiver. Você consegue mostrar que você é cristão aonde você estiver. Isso é muito importante. Tá? Então, aprenda e entenda isso. A mensagem central do Evangelho é que você tem que seguir o abençoador, Jesus. Jesus te abençoa para que você venha glorificar Ele, adorar Ele e entender que você tem que seguir a Ele. Naquele mesmo momento, aqueles homens abandonam, deixam de lado toda pescaria, todo o resultado imediato do milagre e seguem a Jesus. Porque, no final das contas, o objetivo maior de Jesus não era peixe. O objetivo maior de Jesus era homens. O objetivo maior de Jesus eram pessoas. Como hoje, o objetivo maior de Jesus não são as bênçãos que Ele vai te dar ou os milagres que Ele vai fazer na tua vida. O objetivo maior de Jesus é você. O objetivo maior de Jesus é que você se torne um discípulo dele, que você siga ele e faça a vontade dele. Amém? Vamos encerrar a aula. Bom, encerrar a aula por aqui. E para encerrar a aula, antes, eu quero fazer a leitura da aplicação pessoal. Tá bom? E quem tem a revista é a última página da lição. Quem não tem, apenas escute, medite no que nós vamos ler aqui nessa aplicação pessoal. Diz assim: que nosso coração fique inundado da certeza de que a reação que se exige de alguém que se diz seguidor de Cristo é a incondicional obediência. Tá? Então, quem é seguidor de Cristo, obedece Jesus. Quem é seguidor de Cristo, obedece às autoridades constituídas por Jesus. Porque a Bíblia deixa bem claro isso. Se você não obedece àquele que você está vendo, como é que você vai obedecer àquele que você não está vendo? Olha só. Primeiro, Jesus falou: Pedro, lança a rede. Tu não pegou peixe, agora tu vai lançar a rede e vai pegar peixe. Aí Pedro pega muito peixe. Depois Jesus diz: Pedro, larga o peixe aí e vem atrás de mim. Aí Pedro larga o peixe e vai atrás de Jesus. Isso daí é obediência. Jesus fala e você obedece. Amém? Eu quero orar ao Senhor, agradecer a Deus essa palavra, agradecer a Deus essa lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? Peço aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus Semeando Fogo, que estão nos acompanhando, que fiquem atentos ao grupo de WhatsApp da igreja, às comunicações oficiais da igreja, que ainda agora pela manhã nós vamos estar fazendo algumas comunicações, algumas pequenas alterações em relação ao culto logo mais à noite. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos, Pai, de transmitir essa escola bíblica dominical através do Facebook, de gravar essa escola bíblica dominical, de fazer vídeo dela, Pai. Eu creio que assim ela vai chegar mais longe, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Deus. Eu te dou graça por todos aqueles que estão empenhados nesse momento de participar, de aprender contigo, Senhor. E te peço, Deus, que o Senhor venha fortalecer-nos cada vez mais, fortalecer a Tua igreja, Pai, nesse momento tão complicado, tão difícil que o mundo está passando, Senhor. Eu creio no poder da fé, eu creio no poder da oração, e eu sei, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.